Bom dia, pessoal. Vamos continuar a nossa semana. Estamos aqui para mais uma aula da semana. Eu vou compartilhar com vocês a tela da nossa aula para a gente dar início aqui. Lembrando a vocês que nós estamos estudando literatura contemporânea. Essa semana nós estamos nos dedicando à literatura contemporânea. Aqui está a nossa equipe de língua portuguesa. E a nossa sequência didática é SD16, Literatura Contemporânea, recordando com vocês que nessa sequência nós estudamos as tendências da estética da literatura contemporânea no Brasil, principais autores contemporâneos, são bastantes, né? Literatura comparada, que é o diálogo com outros períodos literários. Então, essa preocupação nossa é constante, né, a gente comparar textos contemporâneos com textos de outras épocas, de outras estéticas e de outros autores. Okay? O objetivo da nossa aula é estudar as características, propostas e tendências da literatura contemporânea do Brasil, conhecer os principais autores, né, e comparar textos contemporâneos com os textos de outros períodos literários. Okay? O sumário da nossa aula, né, nós vamos falar rapidamente sobre a aula anterior, como ela foi recente, né, nós não vamos precisar estabelecer toda aquela revisão que nós fizemos na aula passada, que nós já fizemos, né? Agora nós já podemos dar sequência. Aí nós vamos conhecer outros autores, ler texto desses outros autores e fazer algumas questões de prova, ok? Bom, gente, no link com a aula anterior foi na última, né? Nós repassamos toda a literatura contemporânea que nós já estudamos, o pós-modernismo, né? Revisamos o contexto histórico, as propostas, né? E falamos sobre os autores que nós já tínhamos estudado, né? E nós terminamos a nossa aula fazendo uma análise daquele poema fita métrica, né? Aquele poema 1,40 m, né? Fizemos uma questão de prova sobre um poema concreto, né? Um poema concretista, né? E foi a última coisa que nós fizemos. Bom, e nós já estudamos alguns autores, né? Aqui tem uma lista, não estão todos aqui ainda, autores pós-modernistas que merecem menção. É até um contrassenso colocar isso aqui, porque tem mais gente. Quando eu coloco isso aqui, eu fico até chateado. Olha. Não está muito bem colocado isso aqui, não. Alguns autores pós-modernistas que merecem menção, porque tem mais do que isso aqui, gente, tem mais. Então, vamos pensar em alguns aqui na frente. Esses que estão em vermelho, nós já estudamos, né? Cora Coralina, Adélia Prado, Ana Cristina César, Cacasso, Chacal, Paulo Leminski, Melor Fernandes, Torquato Neto. Além deles, nós ainda falamos dos tropicalistas, né? Da Tropicália, né? E tem todos esses aqui, é lógico que nós não vamos ter tempo de estudar todos, nós vamos ter que escolher alguns para a gente continuar estudando. Então, vocês percebem como que a coisa avança, né? Quando nós começamos o modernismo, na primeira geração, nós estudamos 3 autores, né? Oswaldo Andrade, Mário Andrade e Manuel Bandeira. Segunda geração tinha um monte, né? Autor da Prova, Rafael de Queiroz, Graciliano Ramos, José Luiz do Rego, Jorge Amado, da poesia, Drummond, Cecília, Murilo Mendes, Vinícius Moraes. Aí, quando nós chegamos aqui no pós-modernismo, na literatura contemporânea, vocês percebem que nós temos muita gente, né? Então, é lógico que o nosso tempo não dá para estudar tudo, mas a gente vai vendo os principais, né? Então, vamos avançar mais, né? Vamos estudar mais um autor, Ferreira Goulart, um autor importantíssimo, muito prestigiado, né? É outro candidato a ser um dos principais autores pós-modernistas, né? Ele foi escritor, poeta contemporâneo, olha só, contemporâneo, crítico de arte, biógrafo, tradutor, ensaísta e foi membro da Academia Brasileira de Letras. Um dos fundadores do neoconcretismo, que é um movimento que contestava o concretismo de São Paulo, né? Então, Ferreira Goulart, ele é um dos fundadores desse novo concretismo. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão, é um dos maiores escritores brasileiros do século XX, com uma obra social radical e socialmente engajada, né? Então, vocês vejam que a temática do pós-modernismo, o modernismo passa por aí, né? Seu nome verdadeiro é José Ribamar Ferreira, então Ferreira Goulart.
E na obra dele, nós temos engajamento político e social, forte engajamento político e social. Nós percebemos também uma tensão ideológica e psíquica, né? Nós percebemos principalmente, é lógico, nós vamos perceber isso nos agentes discursivos dos poemas dele, né? Tensões vivenciadas pelo próprio autor. Então, olha só, aqui é uma aproximação já com o Drummond de Andrade, né? Então, às vezes, o autor ele consegue passar para os seus poemas, para a sua obra, né? Alguma coisa da sua biografia, né? Isso não é tão comum, né? Não é sempre que acontece, né? Muitas vezes o autor é uma pessoa, o eu poético dele é outra pessoa, né? E é normal, né? Quando o autor escreve a poesia, não é o autor que está falando, o poético, o narrador, né? Mas nós temos, no caso do Ferreira Goulart, essas tensões vivenciadas pelo próprio autor, estampada na poesia dele, ok? Ele escreveu algumas obras importantes, A Luta Corporal, 1954. Percebam aqui o desenvolver, o desenrolar do pós-modernismo, da poesia contemporânea. Poema Sujo, um poema importante, esse aqui, é uma obra importante, de 1976. E Muitas Vozes, 1999. Percebe a diferença? Quase meio século aqui de diferença. Nessas Muitas Vozes, ele traz reflexões sobre a vida, a morte, memórias da infância, o silêncio e outros temas. Então, nós temos, assim, um quê autobiográfico nessa obra Muitas Vozes. São muitas outras obras, né? Eu estou mencionando aqui 3, né? Mas sabemos que tem bastante obras e ele foi um poeta muito produtivo, ok? Vamos à prática. Literatura é isso, né? Nós precisamos praticar. Vamos conhecer um famoso poema do Ferreira Goulart. Esse aqui, gente, olha só. Não há vagas. Título do poema. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, luz e telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço, o poema, senhores, não fede nem cheira. Esse é o poema, gente. Vamos voltar e tentar interpretar? Bom, você já tem uma ideia, né? Já viu o poema, o que a gente pode captar? Aqui é lógico que o leque é aberto, a interpretação ela é ampla, né? Pode muita coisa, só não pode tudo, né? Mas pode muita coisa. Então, o que nós encontramos no poema, né? Olha só, gente, a primeira coisa, se ele fala em poema, já de cara nós temos um poema metalinguístico. Toda vez que dentro do poema se fala do poema, se fala da poesia, se fala do fazer poético, se fala do poeta, o poema é metalinguístico. Então, a primeira coisa, é um poema metalinguístico. O que mais que nós podemos captar aqui? É um poema social, né? Um poema social e crítico, um poema de denúncia. Está denunciando quem aqui, gente? Esse poema está dizendo que não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, o leite, a carne, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, que não cabe no poema funcionário público, com seu salário de fome, né? O funcionário operário. Isso tudo que não cabe no poema é uma crítica a quê, na opinião de vocês? É uma crítica ao próprio fazer poético. Está criticando a poesia. Por que não cabe? Por que essas coisas? Por que essas, digamos aqui, essas mazelas sociais não cabem no poema? Por quê? Aqui o eu poético está querendo dizer, olha, gente, a arte não dá atenção para essas coisas, a arte não abre espaço para esses temas sociais da sociedade, da classe que sofre, né?
Então, está criticando o poema, por a poesia, por não abrir espaço. O que, que o eu poético quer dizer aqui? Ele quer dizer que a poesia tem que ser engajada, que a poesia tem que ser social, que a poesia tem que abrir espaço, porque a poesia não está abrindo espaço. Né? É isso que ele está falando. Então, nós temos um poema metalinguístico que faz uma crítica social à própria poesia, dizendo que a própria poesia, que a poesia não está dando a devida atenção aos temas sociais. Né? E nós percebemos uma linguagem quando ele diz aqui, ó, não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Nós percebemos aqui esse do da dor como elemento anafórico, né? Discurso anafórico, porque esse do, né, está trazendo implícito aqui, não cabe no poema, né? A sonegação, tá? A sonegação do leite, a sonegação da carne, a sonegação do açúcar e a sonegação do pão. Então, são elementos anafóricos do discurso, porque retomam a expressão, a sonegação, né? Que fica implícita nesses artigos aqui, né? Nessas preposições, melhor. Né? Então, uma linguagem anafórica. Né? Bom, não cabe no poema, mas vamos lá. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome e a sua vida fechada em arquivo. Então, o poema não dá atenção para esse tipo de pessoa, né, que é o funcionário público desprestigiado, né, com seus problemas. O poema não dá atenção para isso. Assim também como o operário que esmerila o seu dia de aço de carvão de oficinas escuras, esse também não tem atenção do poema, ele não é protagonista de poesia, né? Porque a poesia está deixando de dar atenção para ele. Porque o poema, Senhor, está fechado, não há, está fechado. Então, aqui está a crítica pesada, né? O poema está fechado para essas coisas, o poema não é social. Né? Mas o que cabe no poema, então? O homem sem estômago. Quem que é o homem sem estômago? É o cidadão que não precisa se preocupar com a fome, porque ele não passa fome. Aqui, sem estômago, estamos querendo dizer, não passa fome, nunca passou fome. Né? Fome não é o problema para ele. A mulher das nuvens, o que é a mulher das nuvens? A mulher que está fora da realidade. Né? Não é aquela mulher que vive a dura realidade, é a mulher que vive fora da realidade. Essa cabe no poema. A fruta sem preço. Como assim? A fruta sem preço é aquela fruta que só o rico come. O rico não está preocupado com o preço da fruta. O poema do Senhor não fere nem cheira. Aqui ele está fazendo uma crítica. Por causa disso, o poema não fere nem cheira. Okay? Então, digamos assim, essa é uma interpretação feita por nós, mas ela abre para muito mais, permite muito mais. Qualquer coisa que vocês veem no poema e está coerente é uma interpretação. Ok, gente? Vamos a uma questão de prova sobre esse poema. Então, nós já vimos o poema analisamos, interpretamos, nós podemos, então, abordar a questão de prova. Podemos afirmar que o poema de Ferreira Goulart representa a chamada poesia social, esse poema, né, que nós vimos. Por quê? Pois apresenta características que o assemelham à poesia da terceira geração modernista, cujo ideal era o experimentalismo linguístico e a ruptura com o poema formal. É um poema social porque propõe um distanciamento da primeira geração modernista na inflexão para uma poesia isenta de humor, de ironia e próxima à realidade social. Ou é um poema social porque apresenta uma crítica social à própria poesia, apontando a indiferença da mesma às questões sociais cotidianas das pessoas comuns para as quais os versos se fecham. É um poema social porque exalta o engajamento social, que sempre foi tema da poesia de todas as estéticas literárias, desde o romantismo até a poesia contemporânea. É um poema social porque entende que a abordagem de temas sociais específicos e cotidianos limita o alcance da poesia, distanciando-a de questões mais abrangentes. O que vocês marcariam? Vamos ver se nós acertamos? Bom,
Letra A, apresenta características que o assemelha à poesia da terceira geração modernista. Não dá para ver, mas cujo ideal era experimentar a linguística e a ruptura com o poema formal. Isso aqui é muito falso, né, gente? Porque a terceira geração não apresenta ruptura com o poema formal, ao contrário. Né? A terceira geração ela é formalista. Né? Então, a letra A, nós podemos descartar. Né? A letra B, propõe um distanciamento da primeira geração modernista na inflexão por uma poesia isenta de humor e de ironia. A poesia ela tem humor e ironia e não é uma proposta de distanciamento da primeira geração. Por quê? A primeira geração ela é uma geração social também, de crítica social. Letra C, apresenta uma crítica social à própria poesia. Opa, parece que é isso, né? Apontando a indiferença da mesma, né? A poesia está indiferente às questões sociais cotidianas, das pessoas comuns, para as quais os versos se fecham. Não há vaga. Ah, então, acho que essa aqui tá boa. Eu vou até marcar essa aqui provisoriamente, né? Letra C. A letra D exalta o engajamento social que sempre foi tema da poesia de toda a estética literária. Não está exaltando o engajamento social da poesia, está fazendo o contrário, está criticando a falta de engajamento social. Né? Além do mais, o romantismo, as estéticas literárias, desde o romantismo, elas não exaltam o social, né? Então é falso. E a letra E entende que a abordagem de temas sociais específicos e cotidiano limita o alcance da poesia. Não, ela está fazendo exatamente a crítica, dizendo que nós temos que trazer esses temas cotidianos para a poesia, distanciando de questões mais abrangentes. Não é isso. O que nós estamos em torno é exatamente isso, uma crítica social à própria poesia, apontando a indiferença da mesma às questões sociais cotidianas das pessoas comuns para as quais os versos se fecham. Então, o eu poético do Ferreira Goulart está criticando a poesia e sugerindo que a poesia se envolva com essas questões sociais. Okay? Então, é isso, gente, uma questão de prova sobre o Goulart. Vamos adiante. Né? Outro poema que tematiza o cidadão comum. Veja só o poema de Goulart, Homem Comum, é o título do poema, percebe? Percebe a poesia social? Sou um homem comum, de carne e de memória, de osso e esquecimento. Ando a pé de ônibus, de táxi, de avião, e a vida sopra dentro de mim, pânica, feito a chama de um maçarico e pode subitamente cessar. Sou como você, feito de coisas lembradas e esquecidas. Então, aqui, um poema que nós não precisamos fazer nenhuma força para interpretar, é um poema social que está colocando, né? O eu poético se coloca, o eu poético falando para nós que eu sou um eu poético, um homem comum, igual você, leitor. Igual você, leitor, qual leitor? Não você, leitor da classe alta, né? Não você, leitor da elite, mas você, leitor, o homem comum, né? Então, que anda a pé de ônibus, de táxi e até de avião, né? E sou como você, feito de coisas lembradas e esquecidas. Então, uma pessoa comum. É o cotidiano na poesia social. Né? Então, traz o homem comum. É outra poesia muito bonita dele. Né? E veja outro poema dele que reflete aquelas tensões psíquicas que nós falamos quando nós apresentamos o autor. Um poema que reflete tensões psíquicas. O nome do poema? Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. É só vertigem. Outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Okay? Então, a gente percebe essa tensão psíquica, né? E nós percebemos que há uma reflexão filosófica, há uma tensão, né? Um conflito no interior do eu poético, o eu poético em conflito com ele mesmo. Como assim uma parte minha é todo mundo e a outra parte é ninguém? Então, eu sou todo mundo e sou ninguém ao mesmo tempo. Eu sou multidão, mas também sou estranheza e solidão. Né? Uma parte de mim é coerente, é racional,
pondera, pensa, né? A outra parte não, a outra parte delira, é loucura, né? Então, essas são interpretações que nós podemos aproximar. Uma parte de mim almoça e janta, ou seja, comum, almoço e janta, coisa comum. A outra se espanta por quê? Porque é algo estranho, né? Não é comum. Uma parte de mim é permanente, é fixa, é sólida. A outra parte se sabe de repente, ou seja, muda de humor. A outra parte não se sabe quem é, né? Se sabe de repente, ou seja, pode aparecer ao meu perfil psicológico a qualquer momento. Né? Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Então, fala também a linguagem. Traduzir-se. Então, linguagem se traduz, né? Na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, ser arte. Então, nós percebemos aqui, gente, também metalinguagem, quando se fala da linguagem, quando se fala da arte. Eu poema falando da arte, então é uma metalinguagem. Aí eu proponho para nós o seguinte, lembra que nós precisamos fazer um diálogo entre os textos pós-modernistas e os textos de outra época. Vamos tentar estabelecer um diálogo entre este poema e o poema de Sete Faces, de Drummond, da segunda geração modernista. Vamos lembrar do poema Sete Faces? Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, descrito na sombra, disse: vai, Carlos, ser luxo na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque bota a gente comovido como o diabo. Então, esse é o poema Sete Faces, do Drummond. Aí a pergunta, né? Vamos comparar alguns versos do Ferreira Goulart com o Drummond, vamos tentar estabelecer esse diálogo? Então, veja só, o poema do Drummond, Sete Faces. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Olhamos o traduzir-se de Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo, uma parte de mim é multidão, outra estranheza e solidão. E aqui nós percebemos uma proximidade temática, uma proximidade no estado de espírito do eu poético. Né? O bonde passa cheio de pernas. O que ele está falando aqui? Está falando de multidão. Mas aqui nós percebemos que o eu poético fala de multidão, mas ele está numa posição isolada. Né? A partir de um isolamento, ele vê o bonde cheio de pessoas, né? Ele está tão isolado que ele não consegue ver o rosto das pessoas, ele consegue olhar para baixo e ver as pernas, né? Por quê? Porque a outra parte de mim é estranheza e solidão. Então, nós percebemos aqui, né? Quando comparamos dois poemas, nós percebemos a multidão e a solidão do eu poético, né? O eu poético solitário, né? E estranho, né? Então, percebe o diálogo? Isso é estabelecer um diálogo entre poemas de diferentes autores, diferentes épocas. Vamos comparar mais um pedacinho? Poema de Sete Faces. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. Percebe a solidão, a estranheza? O homem atrás dos óculos do bigode. Meu Deus, por que me abandonar? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Então, aqui o eu poético está. Percebe o conflito psicológico dele quando ele fala aqui que o homem é sério, simples e forte, mas aqui ele já diz, confessa que é fraco. Então, nós percebemos aqui um conflito de identidade, um conflito psicológico do eu poético que se diz ao mesmo tempo forte e fraco, que quase não conversa, tem poucos raros amigos. Aí o eu poético do Ferreira Goulart, uma parte de mim é multidão, a outra estranheza e solidão. Então, nós percebemos aqui a estranheza
e a solidão, né? Quase não conversa, tem poucos amigos, raros amigos, né? Está falando da estranheza e da solidão do eu poético. Então, há uma proximidade, né, de estado de espírito do eu poético do Drummond e do Ferreira Goulart. Então, os textos conversam entre si, há um diálogo entre os textos. Okay? Gente, e para fechar essa aula de agora, né, sobre o Ferreira Goulart, eu deixo para vocês essa sugestão de música, né, do Fagner. A música se chama exatamente Traduzir-se. Então, aqui eu pontuo para vocês, eu não vou apresentar a música, né, porque vocês podem ir no YouTube, aqui está o link, né, ou qualquer outro link. Essa música Traduzir-se do Fagner é uma transcrição desse poema do Ferreira Goulart. Então, aqui eu pontuo para vocês outra vez o diálogo, né, entre a arte. Né? Nós temos a música trazendo um poema, né? Então está havendo esse diálogo entre gêneros artísticos diferentes. Né? Nós temos isso muito, né? Por exemplo, o próprio Fagner, ele também trouxe um poema da Cecília Meirelles, Motivo, né? Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. É um poema da Cecília Meirelles, e a música se chama Canteiros. Então, ele fala que teve essa habilidade de captar poemas bastante interessantes, né? E musicá-los, né? Ou musicalizar, ou não musicá-los, né? Colocar na música. Então, se vocês querem também ouvir essa música do Fagner, aqui está o link, né? E essa música traz o poema do Ferreira Goulart, uma poesia contemporânea para uma música contemporânea. Ok, gente? Então é isso, pessoal. Nós estudamos mais um autor, então, Ferreira Goulart. Agora nós já temos a nossa bagagem já mais recheada, né? Mais recheadinha, nós podemos avançar. Então, daqui a pouco nós vamos para outra aula, e na outra aula também nós vamos dar sequência, né? Estudar outros autores para que a gente vá acrescentando conhecimento sobre a poesia contemporânea. Gente, muito obrigado. Até daqui a pouco. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta. Ok? Até já.